Fala meu amigo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro. E hoje eu venho trazer aqui um fundo que ele tem atraído a atenção aí do mercado. Muita gente está de olho aí nesse fundo imobiliário, o TORD11, o TORD11, Tordesilhas. Por quê? Porque ele tem pago dividendos altíssimos. Então quem investe em fundo imobiliário gosta muito de dividendos. Ele tem pago dividendos acima de 1% ao mês. Tem apresentado um excelente retorno, um retorno bem expressivo. É um fundo relativamente jovem. E todo esse retorno que ele tem entregue tem atraído a atenção de muitas pessoas, tá bom? E eu vi que as análises que a gente tem por aí são um pouco superficiais, e eu vou tentar aqui trazer uma análise um pouco mais aprofundada, vou tentar passar pelos principais indicadores dele, vou ler aqui o relatório gerencial com você, o último relatório que ele divulgou, tá bom? Vou tentar trazer aqui uma análise um pouco mais aprofundada, sem dizer necessariamente, sem fazer juízo de valor sobre o investimento, tá? O intuito desse vídeo é ser mais informativo, beleza? Então vamos lá. Antes de iniciar o vídeo, se você quer saber tudo sobre fundos imobiliários, não esqueça de baixar o nosso e-book gratuito Manual dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo. E esse vídeo, como eu falei, não é conselho de investimento, é apenas uma opinião aqui de um investidor comum. Estou aqui compartilhando com você hoje, tá bom? Então vamos lá, falar aqui primeiramente do geral sobre o TORD11, o TORD11, certo? Tordesilhas EI. Ele é um fundo de investimento imobiliário que ele é híbrido, digamos assim. Ele investe em diversas formas, ele não tem especificamente uma coisa que ele investe, né? Ele investe em muita coisa aqui. Ele investe em ativos, lógico, exclusivamente com lastro imobiliário, mas investe em renda fixa, fundos, ações, cotas de empreendimentos, enfim, como a gente vai ver, ele investe numa série de coisas assim, muito variadas, tá bom? Vamos falar aqui do geral dele. Primeiro, ele é do segmento híbrido, como eu falei, né? Ele não tem um segmento específico, ele investe em muita coisa aí. Vamos estar analisando mais para frente. A data de IPO dele é bem recente, ele é um fundo imobiliário bem jovem, 3 de 4 de 2020, olha só, né? Dia desse aí. A gestora dele é o Hectare Capital, que é uma gestora que já tem alguns fundos imobiliários, certo? Mas não tem aquele histórico tão grande assim como outras gestoras tradicionais, tá bom? O mandato dele é híbrido também, não tem um mandato definido, certo? Mistura diversos mandatos. Participação em fixa ainda é pequena, mas tem crescido bastante de forma acelerada. Ele tem feito emissões, a gente vai mostrar isso aí, tá bom? O score no Clube FI, que é a ferramenta que nós usamos aqui na nossa apresentação, elas são do Clube FI, os usuários deram uma nota 3 de 5 para esse fundo imobiliário, certo? Agora um fator interessante, um fator positivo aí que nós podemos já observar de cara é que a taxa de administração ela é decrescente, certo? Ou seja, quanto maior o patrimônio líquido, quanto mais emissão ele faz, quanto mais dinheiro ele capta e aumenta mais o patrimônio líquido dele, a taxa de administração vai diminuindo e logicamente isso vai trazendo mais retorno para o cotista com o passar do tempo. Então, primeiro fator que a gente observa é esse aqui, bem interessante, tá bom? É um diferencial aí da taxa de administração funcionar dessa maneira. Que a gente vê muitos fundos imobiliários, a grande maioria, a taxa de administração é fixa. É tipo 1% em cima do patrimônio líquido. O patrimônio vai crescendo e aquela taxa se mantém fixa. Aqui não é o caso, tá bom? Isso aí é bem positivo. Agora vamos para os proventos. Olha só, nos últimos 12 meses ele distribuiu em relação ao valor da cota de hoje 11,43%. E em relação à cota do IPO, 13,12%. Olha só. No primeiro, de um mês para cá ele distribuiu mais de 1% de dividendo, aí 1,05%. E em relação ao valor de IPO, já é 1,2%, se for comparar com o valor das primeiras pessoas que compraram a cota. Certo? Então é um retorno assim bem atraente, tá? Por isso tanta gente se interessa por esse fundo. Agora vamos ver aqui o histórico de distribuição, né, dele, né? Você pode ver aqui, ele começou distribuindo aqui, parou e agora ele vem distribuindo, vem num ritmo crescente de distribuição de dividendos. Ó, você pode ver que aqui era abaixo de 0,1, ele já está passando aqui, enfim, então vem distribuindo aqui bem e vem crescendo a distribuição de dividendos juntamente com o patrimônio dele, líquido. O valor da cotação tem subido aceleradamente desde que ele estreou na Bolsa de Valores.
Ele tem um valor baixo também, ele custa ó, apenas R$11 e pouco, né? Então, ele é bem, isso aí também atrai muitos investidores, é uma cota muito barata, né? Não tem dados sobre vacância e ó, você pode ver aqui, o número de investidores tem crescido de forma acelerada, já contei com bem mais de 20 mil em cotistas aí no fundo imobiliário. Aí vamos ver aqui as emissões, né? Ele fez uma emissão dia 31/7 de 2020, outra 11/12 de 2020, agora outra 23/2 de 2021, com encerramento agora no 15/3 de 2021 a um valor de R$10,60 a cota, e hoje está sendo vendido num valor superior, tá? Agora vamos ao preço por valor patrimonial. Isso aqui é um indicador interessante para você observar, porque ele está sendo negociado a um preço acima do valor patrimonial dele. Toda vez que você tem essa situação, você tem um risco maior dessa cotação eventualmente retornar ali para o preço dela. Você perder, você recebe dividendo, mas em compensação a cota ela pode voltar aqui para mais próximo ali do valor patrimonial, certo? Existem fundos imobiliários também, se a gente for ver, que eles têm esse histórico de negociar com um preço acima do valor patrimonial. Existem fundos também. Porém, quando você compra um fundo com PVPA acima de 1,10, vamos dizer assim, ó, ele já está com 1,10. Então, o risco ele vai aumentando, quando vai passando de 1, o risco já vai aumentando da cotação eventualmente cair. Bom, vamos ver aqui o relatório gerencial, que foi o último o último comunicado, certo? Aqui ele foca bem falando aqui dos dividendos, certo? Que é o ponto forte, tá bom? O Tordesilhas distribuirá 12 centavos por cota referente ao mês de fevereiro e parte do resultado de janeiro que não foi distribuído ainda. O valor representa 1,15% sobre a cota patrimonial, certo? Que encerrou a R$10,41. A rentabilidade equivale a 153% do benchmark do período, olha só. Assim como desde sua estreia no mercado em abril de 2020, o fundo distribuiu equivalente a 17,6% do seu patrimônio já em dividendos, olha só. Que bem interessante, né? Um pouco mais de um ano aí já distribui 17% em dividendo do seu patrimônio líquido, que é um retorno bem interessante, né? Então ele fala daqui de liquidez, adesões dos cotistas, aí ele fala de uma operação, a compra do CRI Gran Vivier subordinada, tal. Vou falar um pouco mais das operações mais pra frente. Aí ele mostra aqui o dividendo, mês a mês, dividend yield, sempre acima de 1%, teve esse mês aqui 1,50%, né? Bem alto, né? Ele vai falando que o benchmark, não vou perder muito tempo aqui não. Aí ele vem falando aqui da cota de mercado, preço da cota de mercado em relação à cota patrimonial, certo? Cota no mercado vai oscilando, fica acima, desce, aqui em relação à cota patrimonial, depois sobe, aí depois desce, fica cotado abaixo do valor patrimonial, aí vem aqui, ó, encosta, cai de novo. Então toda vez que a cota passa, ela tende a voltar, né? Voltar pro preço aqui, o preço da cota, certo? Tende a voltar, gente. É bom a gente prestar atenção nisso aí. Aí ele mostra as alocações, a carteira dele, o patrimônio líquido dele está investido em quê? Vamos lá. Está investido quase 50% em CRIs que tem um alto retorno, como a gente vai ver, tá? Caixa só 0,2%, ele tem fundo imobiliário também, fundos imobiliários, e tem equity, certo? 35% da carteira dele está investida em ativos físicos, que ele tem com parceria com outras corporações residenciais, como a gente vai ver na sequência, tá bom? E o indexador é o IPCA 38%, variável 50%, não tem muito indexador, GPM 11%, CDI 0,2%, certo? Bom, então pessoal, aqui passando pelo relatório gerencial, tá bom? Aqui do fundo imobiliário, tá beleza? Eu queria que mostrasse parte do final que fala sobre
as participações dele, né? Os CRIs, os equities, explicando aqui o fundo. Vamos ver aqui algumas, né, das participações. Aqui primeiro ele fala dos equities, que são participações em sociedades de empreendimentos imobiliários. No caso aqui ele tem esse investimento aqui no Ondas Praia Resort, que investiu 14 milhões na Bahia, certo? Então é um resort aí que ele tem uma participação juntamente com outra incorporadora, em sociedade com a WAM Incorporadora. Ele possui 95% da carteira já vendida, restando menos 5% da carteira de cotas em estoque. Atingiu 97% de realização das obras. Aí aqui ele fala sobre outro empreendimento no estado da Bahia, investiu 21 milhões, beleza? Que é da mesma forma que fez aqui nesse outro investimento. Então esses são os equities, tá bom? Que são incorporações imobiliárias que eles revendem os lotes ou as unidades residenciais, tá certo? Que é uma parte da incorporação do fundo, né? Como se fosse incorporação. Aí aqui ele já investe nesse fundo imobiliário CST, ele investe em um fundo imobiliário que faz construção de residências para a universidade, que fica próximo a universidades, tá bom? Aqui no estado de São Paulo. São residências feitas para universitários que ficam próximos à universidade. Ele tem 5 milhões de investimento aqui nesse fundo imobiliário, tá bom? Aí aqui ele falando, né, também dos investimentos de fundos imobiliários, fala mais desse fundo imobiliário aqui, certo? O Ankara de estresse de fundo imobiliário, beleza? E tem o lote metro quadrado fundo imobiliário, também é outro fundo imobiliário que investe, tá certo? E ele fala aqui dos CRIs, beleza? CRIs, aí tem os CRIs subordinados e os sêniors, que eles pagam remunerações diferentes. Aí o subordinado aqui é um CRI, uma operação, certo? Que ele empresta, né? Empresta o dinheiro para que sejam feitas essas obras e ele recebe um retorno, aqui nesse caso aqui, GPM mais de 18% ao ano, ou seja, uma rentabilidade bem alta. Aí ele fala aqui das garantias dessas operações, né? Garantia a cessão fiduciária dos recebíveis de vendas futuras, fiança dos sócios, pessoas físicas do empreendimento. Teoricamente tem um monte de garantias, certo? Aí que ele fala sobre um outro CRI, ó, IGPM mais 20% ao ano, certo? IPCA mais 8, IPCA mais 11. Então são todos, ó, IPCA mais 30, IPCA mais 14. Agora o rating, ó, BRBB, né? O rating, ó, BRB, BB mais B. Então é tudo operação arriscada, né? BRB mais. Não tem nenhum CRI aqui com rating A, tá? Tem alta rentabilidade, mas o rating é lá embaixo. Aí a gente tem Recanto das Flores, ó, um empreendimento aqui no Ceará, loteamento, né? Você pode ver BRBB menos, ó. É todo CRI com um risco maior, né? 13% ao ano e GPM mais 13, aqui GPM mais 16,64, BRBB, ó. Aqui nem rating tem, tá entendendo? Beleza? Aqui outro CRI, IPCA mais 17,5% ao ano. Então o rating também não tem rating para esse CRI. Então você pode ver que são investimentos com risco bem elevado, porém, como você pode ver pelos dividendos que ele tem distribuído, o retorno é bem alto, tá certo? Então só para mostrar aqui essa parte do relatório gerencial que especifica as operações dele. Agora então vamos para as considerações finais. O Tord ele tem uma cota barata, certo? Ele tem diversas estratégias de investimentos, tá? Ele passa por um processo de emissão agora, tá? Que vai dobrar o tamanho dele. E no final das contas, pessoal, ele tem um risco bem superior aos outros fundos imobiliários. Agora ele tem aquele fator favorável que eu citei, que a taxa de administração dele é decrescente, tá bom? Ele tem um risco bem superior e ele também tem, por outro lado, um potencial de retorno maior, tá bom? Em outras palavras,
ele é um fundo imobiliário mais arriscado. Quem for investir nesse fundo imobiliário tem que estar ciente de que o risco é maior, certo? Ok? Porém, o potencial de retorno é maior porque ele é uma gestão bem ativa. Ele está alavancando toda hora, fazendo diversas estratégias para rentabilizar mais. Ele não traz muitas informações, é até uma crítica, né? Falta mais detalhes nessas operações que ele faz, tá bom? E o que aumenta ainda mais o risco, tá? Porque é um pouco incerto, você não tem muitas informações detalhadas, pelo menos no relatório gerencial. Mas se caso, por algum acaso, você quiser investir nesse fundo imobiliário, saiba que ele tem um risco superior, porém o potencial de retorno dele é superior sim aos outros fundos imobiliários, tá bom? Então era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nosso e-book gratuito, de baixar o nosso e-book gratuito, Manual dos Fundos Imobiliários, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.